tô tão feliz. Eu tô até arrepiada de emoção, porque eu acabei de dar um abraço na minha próxima convidada e é uma mulher que eu admiro muito. De uma sabedoria, de uma beleza no sentido mais amplo que essa palavra pode expressar e que tem cuidado de mim e tem cuidado de muitas mulheres. Só que não é só no que diz respeito ao trabalho dela como médica, que é excelente, dermatologista, mas ela toca o coração da gente. Espiritualmente falando, ela é uma mulher abençoada que abençoa. Você vai conhecer uma dermatologista, aliás, tem gente que já conhece, porque ela já esteve aqui, ela é muito famosa, inclusive. Mas que, olha, eu realmente indico para vocês com muita tranquilidade. Eu tô falando dela. Vem cá, doutora Kátia Volpi. Eu já entrei chorando. Ah, Linda, maravilhosa, muito obrigada. é o segundo abraço que a gente dá hoje. Eu dei um abraço agora há pouco, mas eu fiquei arrepiada. Aí eu fico de novo, porque você tá realmente fazendo uma diferença muito grande na minha vida e na vida de todas as suas pacientes. Amém. Você é maravilhosa. Que honra e glória do meu Pai. Que bom, graças a Deus. Amém. Deus é bom. Uma honra estar aqui, eu amo A estar honra aqui. é minha, né? De toda a minha telespectadora. Doutora Kátia, a gente vai falar de melasma hoje. Melasma, Cláudia. Você não faz ideia da quantidade de pedidos das meninas que nos assistem para esse assunto, melasma. Como o melasma incomoda, né? E aí tem gente que já até tentou e ouviu de uma profissional de outra assim, não tem jeito, não tem nada para fazer, você tem melasma, vai ficar com melasma pro resto da vida. É isso? Cláudia, sim. Melasma é uma condição crônica. Então, uma vez se instalou, é crônico. Não tem cura, mas tem um controle, tem um gerenciamento e tem é como se a gente silenciasse essa célula. Então, hoje, eu não vim trazer a cura milagrosa do melasma, porque ela não existe. Eu quero trazer aqui a consciência para quem estiver nos assistindo de como gerencia e como a gente evita isso. Porque quando a gente tem essa consciência, a gente realmente cuida, a gente aceita, mas a gente cuida para que não comande a nossa vida e não afete a nossa autoestima. Perfeito. Porque é interessante, né? Eu falei coisas assim que tem muito a ver com a doutora Kátia Volpi, parte espiritual dela, mas se a gente não tiver bem, com a autoestima elevada, a gente entendendo quem a gente é, o que é que a gente está fazendo aqui, se amando de verdade, fica difícil até para as pessoas conviverem com a gente, não é verdade? É a teoria do avião, Cláudia. Sabe aquela teoria que falam, olha, se cair eu viajei ontem, cair a máscara, estiver acontecendo alguma emergência, primeiro põe você para você ajudar os outros. Se a gente não estiver bem, a gente não está bem com quem está ao nosso lado. E geralmente quem está ao nosso lado, quem a gente ama. Então, a gente tem que estar bem justamente para aqueles que a gente ama. Por isso é que eu falo para você, minha amiga, assim, tem que ter uma boa dermatologista. Ai, De verdade. Tem que se cuidar, tem que estar bem, tá? E aí, vamos lá. Vamos tentar entender. Você falou que o melasma é uma condição crônica. crônica, exato. Como é que começa o melasma? Bom, o melasma, ele é assim, ele é um distúrbio da pigmentação da pele. Então, primeiro, todo o sol que a gente toma na vida, desde lá bebezinho, que a gente vai tomando, mormaço, esse sol, essa radiação, ela vai acumulando na memória da célula, que por genética, ela é mais ou menos sensível. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que não saem do sol e não têm melasma. Então, não é sobre horas de exposição solar, é o quanto aquela célula pode suportar um estímulo. E a partir do momento que a pessoa chegou no limite que a genética dela pode suportar, o melasma ele se instala. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que há alguns anos ela foi num passeio de barco, no final de semana, estava nublado, disse que choveu, o passeio nem foi tão legal e ela não tinha melasma aparente, mas ela na semana seguinte desencadeou melasma. Ela falou, Kátia, mas como? Eu usei protetor, eu não fiquei no sol, tinha um pouquinho de mormaço, não era dos mais e desencadeou. Aquilo foi a gota d'água. Então, isso que é importante a gente ter consciência. O que a gente faz para evitar, para não chegar no melasma? Isso eu acho mais importante, Cláudia.
Aqui o que a gente está vendo é o melasma. Isso, essa condição é o melasma, que é muito parecido com melanose, que são formas, a forma da mancha é diferente, mas a gênese, a origem é a mesma e o jeito de evitar também é o mesmo. Então, o que causa? Vamos lá. Então, exposição solar. Não é só aquela exposição direta, o próprio mormaço, calor. Então, por exemplo, você vai abrir um forno, evita de colocar o rosto ali. Ah, o calor do forno também pode ser. Sim, o calor do forno pode estimular, gerar inflamação na pele. Depilação, a cera de depilação, não é que a cera seja ruim, gente, não é isso. Mas se a sua pele tem uma tendência genética a ter o melasma, ela pode acelerar o aparecimento, porque a cera ela pode, pelo calor, se for quente, e pela inflamação que pode gerar. Então, pode acelerar esse processo de aparecimento. Peles claras têm mais chance de melasma do que peles escuras ou o contrário? Geralmente as escuras, Cláudia. Geralmente as peles escuras e as peles orientais, elas têm a genética mais sensível ao aparecimento de melasma. Então, a gente tem que ter um cuidado diferente. E isso é para evitar. Outra coisa que causa, alguns tipos de antibióticos podem causar. Mas, gente, assim, se você tem uma infecção, você não vai deixar de usar o antibiótico. Sim, certo? Por exemplo, as tetraciclinas é um antibiótico que intensifica o aparecimento. É questão de precisa usar? Claro, use, mas cuide melhor dessa pele. Luzes, nós estamos aqui, ó, num estúdio, a gente está quase numa praia, sem estar. Então, a gente precisa aplicar o protetor e reaplicar. Hormônio, sim, Cláudia. Hormônio, a pílula anticoncepcional, o hormônio de gravidez, tudo isso vai estimulando aquela célula ali, vai meio que provocando aquela célula, e que chama melanócito. E chega uma hora que ela não aguenta mais segurar. Você falou de gravidez, tem muitas gravidinhas que ficam com melasma na gestação. Aí, esse melasma da grávida, ele tem a ver com esse acúmulo ao longo da vida ou não? Você sabe, eu te contar uma história aqui. O que me levou a estudar dermatologia, principalmente essa área de beleza, foram os cloasmas gravídicos. Gente, minha primeira formação é ginecologia, isso 30 anos atrás. Então, na época, chamava cloasma, isso é uma coisa meio, né, já ultrapassada, que é o melasma. E muitas apareciam com isso. E na época, a gente não tinha estudo que aquele momento era uma gota d'água. Então, aquele melasma que surge na gravidez, pode saber que ele começou a se formar internamente pelo menos 10 anos antes. Então, hoje a gente tem a epigenética, que são os nossos hábitos de vida interferindo na genética. Então, por exemplo, se você toma um anticoncepcional que tem o estrogênio, principalmente o estrogênio que estimula essa célula, intensifique o cuidado na pele. Aplique protetor pelo menos 3 vezes ao dia, não é só a hora que vai ao sol. Inclusive na neve, no frio, a gente tem essa exposição. Aqui no estúdio, a cada 3 horas é importante aplicar. Por exemplo, dentistas que têm aquelas luzes muito fortes, cirurgiões, que o centro cirúrgico a luz é muito forte. Então precisa realmente repor. Você falou do calor do forno, até as cozinheiras têm que tomar cuidado, né? Todas as pessoas que tiverem Esse calor também é protegido com um protetor solar? Sim, o protetor solar, ele ajuda muito a proteger, por mais que não seja radiação ultravioleta, ele faz uma barreira, sim, não 100%, mas nos ajuda. Maquiagem é interessante usar? Sim, a maquiagem, ela nos ajuda, porque vamos lá, se você tem um exemplo, um protetor solar, eu ia pegar um exemplo aqui, um fator 30, um exemplo, sem o pigmento, sem a maquiagem, e um 30 com maquiagem, aquele com maquiagem protege mais, apesar de ser do mesmo número de proteção, porque é uma barreira física. E tem uma teoria na dermatologia que fala assim, quando você já tem o melasma instalado, porque a gente está falando do que causa, mas se você já tem o melasma instalado, que eu vou explicar como gerencia, proteja do que você está vendo. Então, vai no espelho, você tem lá todos os seus cuidados de skincare e passa o protetor com maquiagem. Se você está vendo a sua mancha, significa que ela está visível à luz. Então, uma teoria que a gente fala é proteja até não ficar visível. Isso é um gerenciamento que a gente utiliza muito na dermatologia. Olha, isso deve valer também para aquelas pintas que são suspeitas de um câncer, coisas do tipo. Essas a gente precisa olhar de forma diferente. O câncer de pele tem aumentado, sim, até por conta, mas alguns deles são de exposição solar. Então, qualquer pinta suspeita, seja nova ou
pintas que mudam de padrão, gente, procure o dermatologista para exame. Aí precisa E aí, o mesmo. quanto antes. O quanto antes. Ok, vamos lá. Vamos tentar entender um pouco mais sobre o melasma. Eu vi várias fotos, a gente mostrou uma aqui, vou pedir para a produção ir colocando e a gente vai conversando. Você já quer falar de como é que a gente vai gerenciar o melasma? O que você manda, minha rainha? Ah, rainha, aqui é você. Olha, vamos lá. Aqui a gente vê uma pele que tem o melasma, mas ela já está já espalhado. O melasma é só numa parte ou ele pode ser todo na pele toda? Geralmente ele começa pequenininho e vai expandindo. Não existe uma regra, depende muito da genética e do que aquela pele passou no processo, certo? Olha lá, vamos analisar essa pele, Cláudia. É uma pessoa bonita, a gente vê que é jovem porque tem um contorno definido, mas olha a qualidade de pele. Poro aberto, uma oleosidade um pouquinho além, que a gente pode cuidar, mas tem um nariz e uma boca bonita, um queixo todo alinhado, natural, mas a qualidade de pele a gente pode melhorar, tratando o poro, melhorando o melasma, a apresentação daquela superfície, mas isso, claro, se a pessoa se sentir incomodada. Uma questão muito importante no melasma é, se o melasma for superficial, a gente consegue remover tudo num tratamento. Mas se ele tiver profundidade, a gente não consegue. E não é porque assim não existe no Brasil a tecnologia ou porque o seu dermato não tem a tecnologia X. É uma questão fisiológica. A gente não consegue remover totalmente o melasma que já é profundo. Essa mancha está lá embaixo. Lá embaixo. E a pele vai dando transparência para essa mancha? Sim, exatamente. Quando a gente faz aqueles exames de análise de pele, quando a mancha é mais clara, às vezes os pacientes ficam felizes. Eu falo, não, é porque está mais profunda. Ai, tem imagem daquele exame? Eu acho que não veio. Gente, mas eu tenho que mostrar para vocês. Já mostrei no meu Instagram, porque eu já fiz esse exame lá na clínica da doutora Kátia Volpe. E eu fiquei chocada, porque dá para ver as manchas que estão lá atrás e que, se eu não tomar cuidado, elas vão aparecer, não é isso? E aquela questão que você falou da gestante. Se aquela gestante já vem se cuidando com um médico de confiança, a gente tem hoje, tem várias máquinas que avaliam isso, tá, Cláudia? Eu tenho uma delas, mas tem exames que a gente faz para ver o que está ali dentro. Então, é a questão da consciência, que às vezes você não tem uma mancha aparente, mas o seu médico vai te falar, vamos prevenir. Como que a gente vai prevenir? Hoje a gente tem antioxidantes, então a gente tem cápsulas, que a gente chama de protetor solar em cápsula. É um pouquinho de exagero, é um antioxidante que chama picnogenol e o polipódio, é o nome do ativo. Não se mediquem sozinhos. Eu estou trazendo a informação para vocês. Mas que se a gente usa, a gente consegue deixar essa célula mais em silêncio. Por exemplo, se a gente tem um exame, no exame, se a gente tem vasos no meio desse melasma, a gente evita, por exemplo, de usar um ácido à base de retinóico, que é um excelente ativo, só que ele pode inflamar os vasos. Então, existe, assim, detalhes que precisam ser vistos. Olha que interessante, tem muita gente que usa o ácido retinóico, que compra já sem orientação médica, tem melasma e nem sabe que está fazendo mais mal do que bem. Que piora, porque gera um processo inflamatório. O ácido retinóico, ele é muito antigo, ele é excelente, mas tem peles que não podem, não devem. Então, quem tem melasma já fica sabendo disso. Nada como você estar bem orientado. Você está vendo a importância? Vamos colocar outra foto para a gente continuar a nossa conversa aqui. Eu gosto desse esqueminha para a gente entender. Muito interessante. Olha ali, Cláudia, do seu lado, a gente tem a epiderme, que é a superfície, e ali está exatamente a célula que é estimulada com a radiação, com hormônios, com medicamentos, tá? O melasma, ele geralmente começa para cima. E olha quando ele vai aprofundando, é como se ele fosse escorregando para a camada interna, que é a derme. Então, quando ele entra na derme, a gente já tem uma dificuldade de penetrar ali para tratamento. Então, é um detalhe que para nós dificulta. Então, gente, quando você já tem um melasma, o que é importante? O seu médico vai te falar, olha, ele está superficial ou ele já está profundo. Não adianta nada? Não, sim, a gente consegue clarear até certo ponto. Até um ponto que não te dê problema. E a partir dali a gente consegue silenciar esse gene com alguns cuidados para que ele não reative. E isso hoje é possível. Olha aqui, a pele normal, né? A pele normal, eu amo essa lâmina aqui. A pele já com o melasma epidérmico, que é superficial, e olha o dérmico como ele já está aprofundando e ele já está ali, já tem vasos sanguíneos.
E os vasos sanguíneos acabam alimentando esse melasma. Então, a gente hoje evita de ficar descamando, de ficar irritando. E aí vem assim, muitas pessoas chegam para mim e falam, então eu tenho melasma, eu não posso usar laser? Depende do laser. A gente tem o laser específico para não desencadear e para clarear. Realmente não pode qualquer laser. Olha que interessante que a doutora falou aqui, a gente evita ficar descamando. Aí eu tenho um monte de mulheres que ficam desesperadas querendo fazer um monte de peeling. Tem muita clínica estética que não tem uma médica que orienta, que aí vai descamando a pele da pessoa toda e também é ruim pro melasma. Dependendo do tipo de melasma, sim, Cláudia. E era algo, vou falar para vocês, que 15 anos atrás a gente fazia muito, gente. Pois é. Como dermatologista, nossa, eu mesmo descamava direto. E só que ainda bem que a ciência evolui. E ainda bem que a gente tem médicos que estão acompanhando a ciência. Tá? Eu digo aqui assim, né? Sempre falo, alerto as pessoas, porque um bom médico, ele precisa estudar muito, porque a medicina, ela está em constante evolução. Total. E se a gente tem um médico, por exemplo, que está muito desatento, fazendo outras coisas, ele acaba perdendo essa evolução da medicina. Ele tem que se atualizar o tempo inteiro, né? O tempo todo. E, Cláudia, uma coisa, veja só, boa, entre aspas, que veio da pandemia decorrente, foi os online, os cursos online. Então, por exemplo, nós tivemos um congresso mundial recente que eu tive a oportunidade de assistir totalmente online. Do sofazinho da minha casa. Que bom, né? Porque os custos para esse curso são muito altos. Aham. Tá? Muito altos. Então, se você... Porque tem a viagem, tem o tempo que você está fora. E depois da pandemia, a gente tem esse acesso. Então, maravilha. E detalhe, a gente assiste em casa e ainda, quando a gente viaja para esses cursos, geralmente são cidades maravilhosas, o último foi em Paris, a gente quer passear um pouquinho. Claro. Só que se você está ali assistindo, a gente fica tá firme focada. na aula. Exato. Nossa, muito bom. Doutora Kátia Volpi. Falei pra você que ela é maravilhosa. Me dá 3 minutinhos que eu vou dar um recadinho e volto já? Tudo que você quiser. Então, Tá. doutora E aí? Kátia Volpi, vamos continuar aqui para eu entender como é que a gente administra, então, o melasma. Você disse que tem a tecnologia. Tecnologia, você fala de laser. Vamos falar de 3 pilares, Hum. tá? Então, nós temos 5 pilares da longevidade, que é o que você acabou de apresentar ali. A longevidade é fundamental. Então, nós temos nesses 5 pilares. Kátia, de novo isso? Sim, gente, o básico precisa ser bem feito. Qualidade de sono, gerenciamento do estresse. Por quê? Quando você tem estresse agudo, estresse todos temos, mas como a gente gerencia? O próprio cortisol, que é um hormônio do estresse, pode piorar o melasma. Tá entendendo? Não é esse estresse nosso habitual, mas é como a gente gerencia. Isso acontece quando a gente tem alterações hormonais. Bom, primeiro é sono de qualidade, amo magnésio para ajudar, melatonina, suplementos, o gerenciamento do estresse, a qualidade da alimentação, a suplementação e atividade física não é opção. Então, quando a gente faz uma atividade física bem feita, e eu não estou falando só 40 a mais, gente, quanto antes a gente começar, lá na frente vai estar melhor. A gente tem as produções de hormônio de forma equilibrada e a gente está falando de melasma, que tem a ver com hormônio. E na pele, que é o maior órgão do corpo humano e reflete tudo que está interno, nós temos 3 pilares. Um são os cremes específicos, então de forma prática, Cláudia, é assim. No verão, a gente passa um tipo de creme de manhã para você blindar a sua pele por o dia. Gosto muito do manipulado, por quê? Porque a gente coloca o que está precisando naquele momento. Então, nós temos clareadores, sim, para o uso diário. Tem a vitamina C, que é maravilhosa, tem muitos benefícios. E aí vem o seu protetor. Então, blinda a pele com algo específico, se não uma vitamina C, e vem o fator de proteção. Que tipo? Para quem tem melasma, um fator 50. Acima disso, é muito pouco benefício. Fez essa blindagem, o protetor, use pescoço e colo, porque se der tempo a gente fala um pouco de colo, que sofre um pouco. Na hora do almoço, depois de 3, 4 horas, reaplique o seu protetor. Reaplique. Você vai sair para almoçar, ou se você almoçou, que nem eu almoço interno, eu escovei meu dente, eu reaplico. Aí, final do dia, isso para quem está interno. Final do dia, se você usou maquiagem, tem que usar demaquilante. Porque senão a gente cai naquela qualidade de pele com os poros muito abertos, tá? Então, vai acumulando o resíduo. Usou um demaquilante, eu gosto de lencinho, eu sou prática. Então, pegue um lencinho, limpe bem,
lave com um sabonete facial, não precisa marcas estratosféricas, não, um sabonete que seja neutro, de bebê, e um produto noturno, no verão. No inverno, eu normalmente troco as fórmulas, embora o nosso clima é muito variável, mas a gente tem as fórmulas específicas. Então, um pilar é o skincare. O segundo pilar é o via oral. A gente tem clareadores de pele via oral, a gente tem ácido que dá para tomar. Então, isso é um segundo pilar de gerenciamento. E terceiro pilar são as tecnologias. Então, nós temos o peeling injetável. Então, aquela pessoa... Injetável? Ele é um ácido que a gente injeta na mancha. É para aquela pessoa que tem um melasma muito rebelde, muito rigoroso, que a gente não pode, assim, nada, porque ele tem o rebote, que é importante eu também explicar desse rebote. Nós temos, segundo pilar, no pilar de tecnologia, os lasers de tipos ND-YAG e Switch. Nossa, que nome, Kátia, mas, gente, a gente tem muita informação na mão. Para vocês terem ideia, hoje, uma criança de 7 anos tem mais informação do que tinha um rei na época lá do romano, né? Império Romano, tá? 7 anos, imagina nós adultos. Então, ND-YAG e K-Switch são duas tecnologias que a gente usa de forma muito efetiva no melasma. Porque não irrita, não descama, não inflama, é um clareamento progressivo. Então, importante entender, o melasma ele não aparece de um dia para o outro. São anos de evolução. E para a gente retroceder também não é de um dia para o outro, porque tudo que dá resultado muito rápido dá o rebote. O que é o rebote? É a piora da mancha, só que tem um detalhe. Tem 2 tipos de piora. Um que a pessoa não cuidou, vamos para a nossa autorresponsabilidade, certo? Não vamos culpar um tratamento. Se você fez um tratamento, chegou ali e largou o cuidado, que é o diário, o protetor, o creme, aquela assiduidade, vai piorar, porque a sua célula já está danificada. Agora, o rebote é diferente. É algo que se faz, que a pele entende que foi muito forte, 1 semana, 10 dias depois, a mancha está pior. Então, o efeito do rebote é imediato. Olha, muita informação, né? Você vê que aqui tem muito conhecimento. Isso é maravilhoso. Mas pelo que eu estou entendendo, a gente consegue um clareamento praticamente total hoje em dia no melasma. Dependendo da profundidade. Tá. Se ele tiver naquele desenho muito profundo, ele clareia só o que está na superfície, mas clareia. Aí depois, uma vez clareada essa pele, se a pessoa mantiver todo esse cuidado, todos esses pilares em dia, ela fica com o melasma controlado? Sim, Cláudia, eu tenho vários pacientes que se preparam para a gravidez, passam a gravidez, a amamentação e o melasma não intensifica. Maravilha. Eu fico feliz que a gente hoje tenha tudo isso, porque na minha primeira pauta eu recebi um convidado e ele usou aqui uma frase que eu achei muito interessante, que ele falou: a gente precisa voltar, né? A gente precisa retroceder, reconstruir a nossa vida. Na culinária a gente falou a mesma coisa, que hoje é o dia sem carne, né? As pessoas estão gostando de ter um dia para comer mais leve. Eu falei ainda há pouco que agora a moda é não pintar unha, né? Tô vendo que as suas unhas estão naturais, chiquérrima, tá na moda. Amo pintar, mas precisa de um tempo. Então, e aí eu agora passei uma misturinha clara, mas assim, as mulheres já estão aderindo a não usar esmalte. A gente está vendo todas as celebridades, as internacionais, as que foram receber troféu no Oscar, tudo sem esmalte. Porque a gente está querendo retroceder. Exato. A gente quer voltar. E se a gente tem melasma, a gente acaba querendo exagerar na maquiagem para cobrir o melasma, né? E aí, tratando, a pessoa fica mais livre. Trata, clareia o que é possível. Isso é importante numa consulta dermatológica. Olha, meu melasma é superficial profundo. O profissional vai te responder. Já saiba, o profundo ele não sai tudo. Ah, Kátia, você errou e o meu saiu. Amém, glória a Deus, né? Amém. Mas na ciência, ele melhora. Geralmente o melasma é difícil a gente ter um tratamento com menos de 3 meses, é um período mínimo de 3 meses, não é na primeira semana que a gente vê clarear, é gradativo. E depois, olha, chegamos no limite que a gente pode, sua pele clareou o que é possível, como manter? Essa para mim é a parte mais importante, porque eu vejo muita gente clarear e desaparecer dos seus médicos. E aí piora mesmo, gente, porque a gente já tem uma célula danificada, e eu falo por mim, que eu também tenho melasma. Perfeito.
Olha, vamos para as perguntas e respostas agora. Temos bastante participação. Obrigada, meninas. Vocês são incríveis. A Helena Martinelli diz: minha filha vive insistindo para eu passar protetor solar até dentro de casa. Isso realmente faz a diferença para melasma? Luz de lâmpada e telas do celular podem piorar as manchas? Olha, sim, ela tá certa, sua filha. O que acontece? Não é radiação ultravioleta, mas a luz visível tem uma ação inflamatória sim na nossa pele. Então, se é uma pele que já tem uma sensibilidade, que tem um melasma, você proteger dentro de casa auxilia também. É um gatilho a menos que a gente está evitando que seja ativado. Quero mais perguntas. Aqui, ó. Luísa Menezes. Boa tarde. Existe algum ácido que possamos usar para o melasma? Vários ácidos, vários. Então, assim, tem que avaliar basicamente o teu tipo de melasma, se ele é vascular ou não, qual a causa que levou ao aparecimento, tá? Se foi normal, se foi hormônio, o que foi. E aí tem vários ativos. Por exemplo, o retinóico, que é aquilo que eu expliquei antes, não é para todos. Tem também o tranexâmico, que é um ativo que eu gosto muito. Tem várias fórmulas, tem a composição. Gente, não se mediguem, eu estou trazendo a informação do que existe. Tem o glicólico, tem o fítico, tem o cógico, tem o mandélico, que é um ácido do tempo da minha avó, mas a avó maneira de falar. Mas assim, um ácido de mais de 30 anos, que é o voltar à nossa origem. Gente, laser, vamos lá. Eu já trabalhei, eu trabalhei já com esse laser. Hoje eu não indico. Eu vi que esse laser ele pulverizou na internet, mas foi um laser que eu não fiquei. Eu cheguei a comprar, mas eu não tive bons resultados. Eu tive piora de melasma com ele. Então, assim, cuidado com o que pulveriza na internet. Patrícia Figueiredo diz: tenho medo de usar ácidos porque minha pele fica muito sensível. Existem opções mais suaves para quem tem pele sensível e quer clarear as manchas? Existe. Primeiro, analisa que tipo de ácido você está usando e eu sugiro uma consulta com um bom dermatologista. Por quê? Nós temos clareadores até derivado da margarida. Nós temos clareadores derivados de planta. Então, dependendo da sensibilidade, tem um ativo que chama Belides, que eu uso muito. Então, tem. E, isso é importante. A pele estar sensível significa inflamando. Inflamação piora melasma. Próxima pergunta. Obrigada, Patrícia. Ana Maria. Olá, boa tarde, doutora. Eu tomo hormônio desde que entrei na menopausa e percebi que minhas manchas pioraram muito depois disso. O hormônio pode estar agravando o melasma? Tem algo que eu possa fazer sem precisar parar a reposição? Tô contigo, amiga. Parar a reposição nem pensar. Não, não é vida. Olha, vamos lá. Os hormônios ativam sim, isso é um fato. Então, outra coisa que o hormônio faz, olha só, eu até mostro pra vocês aqui, tá vendo que fica vermelhinho? Fica vermelhinho. Isso, também fica assim. A reposição hormonal, ela ativa essa vascularização do colo, mas não dá pra viver sem. É um gerenciamento melhor da pele. É colocar na balança custo-benefício dessa reposição. Eu, por exemplo, não quero parar de jeito nenhum, mas tem que ter um gerenciamento melhor da pele, sim, um cuidado específico. Perfeito. A Cíntia de Paula está perguntando o seguinte: sou confeiteira há 30 anos. Depois da gestação, fiquei com muito melasma e só tem aumentado. A questão de abrir o forno por muitos anos, mais a genética ajudou? Sim, é um calor que pode ser um gatilho, sim, para a piora do melasma. Então, a minha orientação, porque eu tenho algumas confeiteiras, inclusive é a mesma orientação para cabeleireiros, tente preservar o seu rosto do calor. Aconteceu, às vezes, ali na correria, o rosto esquentou, uma tática é esfriar esse rosto. E assim também eu oriento para meus pacientes que vão à praia, que vão à piscina. O rosto começou a esquentar, borrifa uma água, às vezes você está ali correndo, vai no banheiro, água geladinha ou água natural e reaplica o protetor de forma muito rápida. Mas não coloque o teu rosto dentro do forno. Sabe o que eu vi outro dia? Talvez seja bom para elas. É uma coisa que é tipo um fone de ouvido, só que é um ventiladorzinho que fica aqui, ó. Um de cada lado, porque aí vai ficar fresquinho. Se é um ambiente que fica o tempo todo quente, vale a pena. Quem faz atividade física também, gente, o rosto começa a esquentar, uma ideia é refrescar a pele. Ficar espirrando uma aguinha ajuda. Ou água termal, ou a própria água, vamos simplificar a vida.
Célia Santos, boa tarde. Na minha época, ninguém falava tanto sobre protetor solar. Eu nunca usei direito. Na minha época, nem tinha protetor solar direito. Hoje, minha pele tem várias manchas e eu já tentei de tudo, mas elas sempre voltam. Existe algum tratamento definitivo? Não. Ou vou ter que lidar com isso para sempre? Não, não existe definitivo, porque você deve estar assistindo aí, mas é algo que já danificou a sua célula. Eu também não tinha protetor, super te entendo. A minha geração usava protetor com Coca-Cola, gente, lembra? Eu tenho 52, Cláudia, não sei se você pegou. E eu tenho 54. A gente usava Coca-Cola. O que tinha, que não era protetor, era queimador, que era aquele raíto da sol. Nossa, era isso. Eu morava perto do Paraguai, então a gente mandava vir, olha o absurdo. Então, não tem tratamento definitivo, porque é algo que a sua célula já está danificada. Mas existe sim um cuidado. Agora, vou te falar, tem várias manchas, mas elas sempre voltam. Isso me chamou a atenção. Está faltando um cuidado melhor seu. E esse cuidado não é questão de custo, é questão de disciplina. É você ter um produto que seja uma vitamina C, protetor várias vezes ao dia. A sua disciplina vai fazer a diferença. Perfeito. Eu dou bronca também. Qualquer mancha é melasma? Não necessariamente. Existem manchas que são cancerígenas, existem manchas que têm uma condição que chama ocronose. Não, tem que avaliar. Que foi a pergunta da Patrícia Figueiredo. Ela diz, nunca me preocupei muito com o sol, mas agora depois dos 50 notei o surgimento de manchas no rosto, principalmente nas bochechas. Pode ser melasma mesmo sem eu ter tido antes ou pode ser outra condição? Aí que está, é aquilo que eu comentei antes. Se você tiver a chance de assistir de novo, está bem explicadinho ali. O que acontece? É um processo que, para ela exteriorizar a sua mancha, tem pelo menos 10 anos da tua pele inflamando ali no interno, que não é visível. Perfeito. Doutora Kátia Volpi, tem mais perguntas, mas a gente já não tem mais tempo. A da Giovana, posso ainda? Então põe aí, produção, já que eu olhei, bati o olho, Giovana Lopes, se eu não me engano, cadê? Vai? Vai? Vai ou não? Não tem? Tá bom, não tem mais tempo, que dó. Mas eu vou depois encaminhar as perguntas. Mas pode encaminhar, a gente agradecer. responde no direct. Eu queria que você encerrasse, né, esse momento que você quiser completar aqui pra gente. Gente, a minha palavra para vocês é amem-se, cuidem-se, mas não entrem na comparação com as pessoas. Porque quando a gente se compara, a gente está sendo muito injusto com a gente mesmo. E cada um é individual. Agora, a gente se inspirar em pessoas é muito válido. Cláudia, por exemplo, é uma inspiração minha. E eu sou, olha, encantada e a doutora Kátia Volpi me inspira também. E eu fui parar na doutora Kátia Volpi porque a Solange Frazão, que é paciente dela, me inspira também. Solange, linda, é inspiração para, acho que todas nós brasileiras, né? Porque ela é uma coisa de lindíssima. Eu falei, gente, essa dermatologista é boa demais. Solange eternamente menina, né? E a doutora Kátia Volpi quem cuida. E, de novo, gente, tá na hora da gente retroceder, né? Então, vai fazer um procedimento, vai fazer um tratamento completo, vai com quem vai de leve, sutil. Menos é mais. E faça por você, não para se enquadrar um padrão social. Ela não é tudo isso que eu falei mais um pouco? Doutora Kátia Volpi está no Clínica Kátia Volpi. Clínica Kátia Volpi. Você pode entrar lá no Instagram, tem todos os contatos, já marca uma consulta e vá conhecer pessoalmente que você vai se encantar. Dá um abraço aqui. Querida, te amo. Eu também te amo muito, Deus te abençoe cada vez mais. E eu vou falar, eu não sei se a produção vai me dar tempo, tem mais tempo, não tem tempo, que eu tô vendo a Sophie, é filha da doutora Kátia Volpi, e esse piano que tem um som maravilhoso, me deu uma vontade de pedir uma música. Sinaliza aí pra mim, produção, quem sabe. Porque um tempinho a produção falou assim, estamos bem estourados, mas eu não posso perder a chance. Primeiro, te dar um abraço. Ai, que gostoso te receber aqui. O prazer te é ouvir assim, né, Kátia? Porque é privilégio. Então vai. O que você vai tocar pra gente, Sof? Posso tocar uma música cristã? Pode. Chama Ousado Amor. Eu amo essa música. Maravilhosa, né? Ousado Amor. Então, vamos lá. Com esse coração que toca nos dedos da Sof.
é esse, o ousado amor de Deus? Vai buscar aquela pessoa perdida e as 99 estão lá. Então, se hoje você está perdido, eu te convido a pedir pro Pai te encontrar. Maravilhosa, Deus te abençoe. Ah, você também. Muito obrigada. Que menina mais linda! Eu tô muito honrada de recebê-la. Ai, A coisa honra é minha. linda. Tô toda arrepiada aqui. É isso, gente. É isso.